compartilhar uma tela com vocês. Eu vou compartilhar uma tela com vocês chamada ela é uma tela, uma guia, né? Que vai estar escrito movimento de projeto, mas eu vou explicar basicamente o que é isso para vocês, tá? Boa noite, não, professor. Meu telefone tá caindo. Tá ok? Conexão aí? Para vocês? Todo mundo consegue me ouvir? Muito bem, então. Olha só, pessoal, espero que vocês estejam assistindo, né, vendo o que eu estou mostrando aqui na tela. Bom, hoje nosso conteúdo, ele fala um pouco de movimento oblíquo, tá? Toda a nossa discussão que a gente teve até agora, os alunos que vieram presencialmente, os alunos que estão virtualmente, a gente estava discutindo todos os movimentos, né? Então, nós discutimos um carro se movendo na horizontal, corpos caindo na vertical, né? Na aula passada eu falei de aviões que soltam objetos, então aquela trajetória do objeto até o chão, que é o movimento horizontal, então em duas dimensões, né? E agora nós vamos ver o último movimento clássico, tá? Antes da dinâmica, que é o último movimento da cinemática. Eu acho que vocês não aguentam mais ouvir a palavra cinemática, né? Bom, vamos lá então. Nosso conteúdo de hoje, ele vai falar hoje nós vamos lançar objetos. Isso mesmo. A gente vai lançar, a partir de um canhão, né, objetos do chão. Professor, qual que é a ideia disso? Esse é o conhecido movimento oblíquo, tá? Então, no nosso livro, a gente tem ali nos capítulos de cinemática, né, nós temos um capítulo de cinemática do nosso livro ali, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, que fala sobre isso, né? Fala sobre o movimento durante o movimento horizontal, o movimento gravitacional, e também agora nós vamos falar do movimento oblíquo. E o movimento oblíquo nada mais é que você lançar, né, um objeto numa determinada altura, e esse objeto vai ter um determinado alcance. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou lançar um objeto aqui a 65 graus. Vou escolher aqui o objeto, vou colocar uma abóbora. Que é a massa de 5 quilos, diâmetro conhecido, né? Então, olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu dar um F11 aqui para ficar mais fácil. Bom, vou clicar nesse botão aqui, que é esse aqui de disparo, e vocês vão ver a trajetória dela. E sem contar a resistência do ar, tá? Então, olha só. Pronto. Conseguiram compreender mais ou menos, ó, visualizar? Então, esse é um tipo clássico de movimento oblíquo, tá? Professor, então o movimento oblíquo é um lançamento de alguma coisa para o ar e que ele cai no chão? Sim, tá? Esse é o movimento oblíquo. E não só por isso, é porque, né, nós podemos também calcular, né, a medida, né? Olha só, nós podemos calcular quantos metros essa abóbora caiu. Olha lá, essa abóbora caiu a 25,27 metros aproximadamente. E também nós podemos estipular a altura, ó. Altura do chão, ó. 13,53 metros. É isso que as leis da física vai fazer para vocês, tá? Ela vai, basicamente, medir essas coisas para vocês. Mas antes de a gente começar a descrever, né, as equações básicas disso, antes de a gente descrever as equações da cinemática que falam desse movimento, a gente tem que entender o que está acontecendo nesse movimento, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, o objeto é lançado, tá? E ele faz essa trajetória. Essa trajetória lembra vocês alguma coisa da matemática? Mais ou menos? Vocês devem se lembrar lá dos gráficos, né, da equação de segundo grau que o professor de matemática de vocês ensinou, lá no primeiro ano, que é a famosa equação de Bhaskara, tá? Que tem alguns alunos que aprenderam lá no oitavo ano, outros no nono ano, né, mais conteúdo de nono ano, e eu particularmente aprendi no nono ano, né? Então, é nesse momento que nós vemos um tipo de aplicação dessa área da matemática, né, que é essa parábola, né? Então, sim, os canhões, por exemplo, são invenções humanas, né?
que a função dele é disparar objetos maciços, né? Com o objetivo de alcançar cada vez mais longe. Então, eu pergunto para vocês, é possível alcançar uma distância máxima? Né? Eu posso lançar qualquer objeto? O que a física me permite fazer com isso, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui fazer um novo lançamento da abóbora, para quem não estava anteriormente, só que com uma velocidade menor. Antes ela estava com 18 metros, olha só. Olha lá, então ela faz esse percurso e cai aqui, certo? Vou apagar esse percurso só para você ver acontecendo o percurso. Ó, disparou e ela veio e caiu. Então, do momento que dispara, ela demora um certo tempo t para chegar aqui em cima, certo? E outro tempo t, que é idêntico, né, para cair no chão. Então, esse tipo de trajetória, a gente tem que calcular o tempo t que demora para chegar aqui em cima, tá? Vamos mudar o ângulo. Agora eu vou disparar esse objeto em 30 graus. O que vocês acham que vai acontecer? Pode interagir comigo, tá, gente? Pode abrir o microfone. Se você acha que vai mais longe ou vai mais perto, o que vocês acham? Com a mesma velocidade, tá? 18 metros por segundo. O que vocês acham que vai acontecer? Você vai cair mais perto? Será que vai cair mais perto? Vamos ver? Vou disparar. Olha lá. Então ele foi mais longe. Viu aqui onde a abóbora foi? Eu não sei se eu consigo ocultar essas coisas aqui que aparecem na tela. Acho que eu não consigo, né? Mas tudo bem. Eu vou dar um alt aqui, né? Para vocês terem ideia, né? Bom, então a gente percebe que a abóbora ela foi mais longe. Então o ângulo menor quer dizer alguma coisa, tá? Vou lançar, aqui anteriormente era 65 graus, quem lembra, né? Agora eu vou lançar num ângulo maior. Vou lançar em 45. 45 graus. O que vocês acham que vai acontecer? Ela vai mais longe, mais perto? Eu acho que ela vai mais perto. Mais perto? Vamos lá. É a mesma abóbora, com a mesma massa, com o mesmo tamanho e a gravidade a mesma, tá? Então, a mesma velocidade de lançamento. Vamos ver. Bom. Olha lá. Vou só diminuir aqui para você ver, ó. Olha aqui a trajetória da última abóbora, ó. De novo, ó. Olha lá. Você consegue ver? Então, peraí, professor, não estou entendendo nada, tá? Professor, tá difícil para mim compreender. Então, quer dizer, então, que quanto menor o ângulo, maior o lançamento? Não necessariamente, tá? Vou apagar tudo e vou refazer os lançamentos de novo para você entender. Com os ângulos notáveis. Vou fazer com 30 graus, ó, 30 graus. Com 45 graus. Isso não ocorre por causa da gravidade, por causa da altura? Isso, mas a gente vai discutir isso, a gente vai discutir isso daqui a pouco, tá? Mas não é só por esse motivo, tem um motivo matemático para isso, tá? Então, olha só, quando eu tenho um ângulo maior, então a expectativa é que ele fosse mais alto, mais longe, mas não é isso que acontece, olha só. Ó, vocês conseguem perceber uma coisa? Olha só. Então, ali no caso, quanto maior o ângulo, ela cai mais perto? Isso, muito bem. E no ângulo de 45, que é a metade de 90, né? Esse ângulo aqui forma um ângulo de 90 graus, né? Com o solo, né? Se eu equilibrar ele para cá, olha o que acontece. Para 90 graus, esse lançamento é um lançamento vertical, tá vendo? Ó, ele não tem ângulo. Então, para cima ele não vai ter deslocamento. Então, quanto maior for o ângulo, menos o alcance, tá vendo? Ó, conseguiram ver? E quanto o ângulo chega mais próximo de 45, que é a metade desse ângulo, olha o que vai acontecendo. Ele vai aumentando o tamanho, o diâmetro, né? Ali, ó, acertei lá o objetivo nosso do game, né? Era acertar aquilo ali, descobrir qual que era o ângulo de lançamento, né? Então, ali provavelmente era 75, deixa eu ver.
Isso. Vamos ver. Não era 75, era 76. Alguma coisa nesse sentido. E olha, a diferença de 1 grau muda muito a posição, tá vendo aqui, ó? Então, assim, é isso que acontece nas guerras, né? Você lança de um canhão sempre a 45 graus. Por quê? Porque a 45 graus você vai lançar com uma distância máxima, tá? Ó, você vai lançar com a distância máxima. Então, qualquer grau menor, ó, ele nunca vai passar daquilo ali. Ou maior, ele não vai passar, entendeu? Então, o ângulo mais, vamos dizer assim, que alcança mais longe é sempre 45 graus, tá? Se vocês forem ver lançamentos de bala de canhão, ele sempre é feito em 45 graus para ter o maior alcance possível, tá? Outra discussão que a gente vai fazer aqui é sobre o objeto que nós estamos lançando, ó. Tem como lançar piano, tem como lançar carro, tem como lançar abóbora, que é o nosso caso, bola de futebol, de beisebol, de golfe. Será que a forma do objeto e a massa do objeto influencia? Pensa comigo, eu tenho uma bola de 5 quilos, no caso aqui a abóbora, né? E agora eu vou trocar a abóbora por uma bala de canhão que pesa, vou colocar aqui um valor fechado, né? Vou colocar aqui 20 quilos. Aproximadamente 20 quilos. Será que a trajetória vai ser a mesma? Calma, qual era o peso da abóbora? 5 quilos. 5. 5. Será que agora eu quadripliquei o peso do objeto? Agora não é mais uma bola, quer dizer, perdão, uma abóbora, agora é uma bola de canhão. Uma bala de canhão, né? Não é bola, é bala, né? Ela tem um formato esférico. Então, será que a trajetória é a mesma? Eu Aqui, acho que sim, só que mais curta. será? Ai, não sei. Isso que eu adoro. Eu adoro esse conteúdo, cara, disso aí. Olha só, vamos lá. Então, eu vou diminuir aqui só para a gente a escala, só para a gente ter uma noção, tá? Olha só. Então, eu vou colocar treino aqui para vocês verem onde alcançou o máximo aqui, ó, tá? Daqui até aqui. Foram 30 metros, eu acho, né? Basicamente 30 metros que a abóbora caiu. Então, daqui até ali, 33 metros, basicamente, né? Vamos lá. Agora eu vou apagar. A trena está marcando ali onde. Agora nós trocamos, agora a bala é a mesma gravidade, tamanho diferente, tá? Mas a velocidade de lançamento é a mesma. Vamos ver onde ela vai alcançar? No ângulo de 45, né? Faltou o ângulo aqui de 45, que é o alcance máximo. Onde será que ela vai bater? Vamos lá. Qual que é a conclusão que vocês tiraram disso? Olha só a trajetória. E aqui ela está na mesma posição, né? Da trena. Então, portanto, o lançamento de Mas um ali objeto... Oi, desculpa. o grau ali tá 45 ou tá 46? É 45, né? Ele vai dar o mesmo valor ali, tá? Deixa eu lançar de novo. Lança. Desculpa. Olha lá, mesmo lugar. Tá? Às vezes, dependendo do objeto, o ângulo, uma diferença de grau não vai mudar tanto, tá? Próximo de 45, tanto para 46 quanto para 47 vai mudar tanto. Mas para 30, 60 e muda, entendeu? Muito. Fica bem grotesca a distância de um grau para o outro, tá? Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos uma magia da física. Então, independente do objeto que você estiver lançando, você lançando ele 45 graus, independente da massa, pode pesar 1 tonelada, pode pesar 5 toneladas, pode pesar 30 toneladas, pode pesar o tamanho do qualquer coisa. Se for desconsiderada a resistência do ar, né? Então, a 45 graus ele vai alcançar sempre o mesmo alcance, tá? E
Se você lançar nos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60, você vai ter a mesma, o alcance, independente do objeto, tá? Por exemplo, se eu lançar ele aqui em 60, né? Ele vai ter esse alcance aqui, ó. Ele vai bater aqui. Se eu mudar aqui o objeto, colocar uma bola de golfe, que tem a massa bem menor, e eu lançar na mesma velocidade, olha lá, ó, ela vai cair aqui também, tá? Basicamente. Então, a forma do objeto, a massa do objeto, o jeito que ela é lançada, não altera o alcance desse lançamento, tá? E isso é uma das maravilhas do movimento oblíquo. Então, vou trocar aqui para uma coisa bem grotesca. Um carro. Vou lançar esse carro aqui a 45 graus. Olha só. O carro tem a massa de 200 quilos. Olha lá. Então, ele vai alcançar lá a mesma, vamos dizer assim, o mesmo tamanho, né? Então, é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Então, o lançamento oblíquo, ele desconsidera a massa do objeto, ele desconsidera o diâmetro do objeto, desde que a gravidade seja a mesma e desde que o ângulo seja preservado. Então, se o ângulo é de 45, para qualquer lançamento de qualquer coisa, nessa velocidade inicial aqui, tá? Você vai ter o mesmo alcance, tá? Obviamente, se você reduz aqui, ó, a velocidade de alcance, é como se a força de disparo mudasse e aí ele vai ter uma outra amplitude, né? Ó, você lançar, ele vai ter uma outra amplitude. Mas isso não diminui o impacto de que sempre em 45 graus o alcance é maior. Então, para nós alcançarmos maior distância, nós precisamos também lançar com velocidades maiores, tá? E a 45 graus, tá? É esse ensinamento que eu deixo aqui para vocês hoje do nosso movimento oblíquo, tá? Professor, tá, mas nós estamos falando de física e nós queremos saber quais são as equações que regem esse movimento. Gente, se você perdeu a aula anterior, a gente discutiu ali o movimento de queda livre, eu vou tentar exemplificar mais ou menos para você aqui, tá? Esse movimento dificilmente cai no Enem. Por quê? Porque ele é muito complexo, tá? Se para você analisar ele, você toma muito tempo. Então, não é uma questão que o Enem geralmente cobra, tá? Você pode procurar aí as provas anteriores do Enem, você não vai ver tanta aplicação desse tipo de movimento. Você vê um exercício ou outro com uma dificuldade bem extensa. Isso porque esse movimento parabólico, né? Vou voltar aqui com a bala de canhão. Vou lançar aqui, ó, para vocês verem, ó. Vou colocar uma rapidez maior aqui. Ó, então eu lancei a bala de canhão, né? Pronto. Então, para você fazer esse movimento, você precisa de várias coisas, na verdade, tá? Você vai precisar de vetores. Ó, vou lançar aqui de novo a bala de canhão 45. Pronto, ó. Então, o que você... aqui tem a resistência do ar, né? Deixa eu tirar a resistência do ar. Pronto, tirei a resistência do ar, agora nosso movimento é perfeito. Então, quais são os vetores, na verdade, ó? Vetor aceleração, vetor força, né? As componentes, né? Ó, olha lá. Pausei aqui. Eu quero que vocês percebam, ó, que no nosso... Vou colocar até no lento para vocês acompanharem comigo, ó. Vou lançar de novo. Ó, conforme o objeto está sendo lançado, a gravidade puxa ele para baixo. Então, como qualquer objeto que você lança para cima, você joga esse objeto para cima, ele vai alcançar uma certa altura e ele vai voltar. A nossa diferença aqui do movimento de lançamento para cima para o movimento oblíquo é que, inicialmente, ele é lançado com um ângulo já estipulado pelo canhão, certo? Então, todas as equações aqui, ela vai levar aqueles negócios de seno e cosseno, que complica um pouco a nossa vida, tá? Então, esses senos e cossenos, eles vão desenvolver um papel matemático de saber qual é o alcance total dessa trajetória.
Então, os livros de física, eles pedem para você calcular o tempo que demora para chegar aqui no ponto máximo dessa parábola, ou seja, no momento que ela inverte o movimento, ou quando, né, esse alcance, né, se ele pediu o alcance total desde a posição inicial até a posição final, ou seja, esse deslocamento que a bola fez, tá? Perceba que os vetores, que são essas entidades aqui, ó, que são esses caras aqui, ó, verde, esse vetor para cima está representando a velocidade da bola em y, né? Que é o eixo y. Contrária a essa velocidade, sempre vai ser a gravidade, ó, a força da gravidade agindo para baixo, que é o sentido natural dela. Então, tem uma hora que o vetor da gravidade vai fazer mais diferença do que o vetor de velocidade e vai começar a jogar esse objeto para o chão, que é nesse momento aqui que vai acontecer isso, tá? O vetor aceleração que é o para baixo do objeto, né, que é esse amarelo, ele é idêntico, vocês podem perceber que o tamanho dele é o mesmo tamanho da força da gravidade. Então, a aceleração que age sobre o objeto é a mesma da gravidade, no nosso caso, 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que durante o nosso movimento, o nosso vetor de lançamento vertical vai diminuindo e o nosso vetor de lançamento na horizontal ele é sempre constante. Olha só, pode ver que o tamanho dele não muda durante a trajetória. Ó, ele permanece grande, tá? Então, de novo, ó, olha lá, o tamanho do vetor x, ele permanece constante. Então, isso significa que para x, ou seja, vamos imaginar aqui que nesse movimento nós temos aquele famoso plano cartesiano matemático que a gente discute na escola. Vamos imaginar que essa função é uma função parabólica. Ela é uma função parabólica de fato, tá? Então, essa função parabólica, ela tem um máximo. Então, para x, para qualquer valor na reta x, embaixo, a minha velocidade é constante. Então, portanto, nós iremos usar, né, o movimento uniforme. E para y, que quem vai mudar esse movimento é a gravidade, então a gravidade até um certo momento ela tolera esse objeto subindo, e aí depois ela vai obrigando o objeto a cair novamente para a Terra. Isso por quê, pessoal? Porque a gravidade é uma força de campo. A gente vai ver isso hoje ainda, tá? A gravidade é uma força de campo. Então, o que eu estou discutindo? Eu estou discutindo que vai ter uma hora, que é bem aqui no meio do movimento, que o vetor y, ele começa a inverter o movimento. É por isso que o objeto cai, tá? Então, basicamente isso. Então, eu vou refazer o movimento. Olha. Se tem algum aluno que entrou. Peraí, algum aluno entrou? Então, olha só. Então, se eu considerar o movimento total, olha só. Olha lá. Então, esse é o movimento da minha trajetória e a gravidade sempre puxando o objeto para baixo, tá? Esse aqui é aquela famosa vetor resultante do nosso processo. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel, tudo bem? É Guilherme. Guilherme, desculpa. Eu li Gabriel ali, tá? Bem-vindo. E nós estamos aqui estudando o movimento oblíquo, tá? Então, vamos lá. Só para recapitular, então, tudo que nós falamos aqui. Então, nós não se importamos com o tamanho e a massa do objeto que nós estamos lançando, tá? O caminho que ele vai percorrer, a trajetória que ele vai percorrer é a mesma. Portanto, o alcance desse objeto vai ser o mesmo, tá? Desde que ele sempre saia nessa velocidade estipulada ali. Pode falar, Júlia. Mas ali no caso, a gravidade, ela vai depender da altura? Não, a gravidade ela é constante, tá? A gravidade ela é produzida pelo nosso planeta, entendeu? Nosso planeta ele tem uma massa total, vamos dizer assim, de bilhões de massas, né? Quilogramas, né? Então, essa massa total vai produzir uma gravidade natural da Terra, que ela tem um valor específico, que é 9,8 metros por segundo. E é com essa força... Desculpa. E esse valor não importa, ele vai ser o mesmo para todo
Uhum. O objeto, no caso. Qualquer objeto que estiver caindo, Júlia, a gravidade vai ser a mesma, tá? 9,8 metros por segundo. Isso é uma lei da física, assim, perfeita, porque nós precisávamos de um valor constante para entender como os corpos funcionavam, né? Galileu Galilei percebeu isso, que é aquele famoso físico, né? Então ele subiu lá na Torre de Pisa e jogou um objeto lá de cima e começou a calcular. Opa, peraí. Então, cada um segundo, o objeto ele cai 9,8 metros. Então, com isso, ele conseguiu estipular o valor da gravidade. Aí, logo depois, muitos anos depois, outros cientistas conseguiram chegar também no valor da gravidade, né? Mas isso foi importante, Júlia, porque daí porque os caras lá da época, eles ganhavam dinheiro fazendo isso, né? Os caras da época, os físicos da época, ganhavam dinheiro fazendo catapulta, fazendo canhão. Então, todas as guerras antigas, elas eram motivadas por conhecimentos científicos. Então, eles pagavam os físicos para fazer objetos assim, para estudar objetos assim, e, a partir daí, construir mecanismos que possam atacar longas distâncias e causar mais impacto, vamos dizer assim, né? Então, esse tipo de coisa é usado hoje nas guerras, da Ucrânia, por exemplo, da Rússia, quando você lança um míssil para o outro país, então eles lançam com uma velocidade extremamente alta, num ângulo de 45 graus, para fazer com que aquele míssil chegue no país vizinho a tantos quilômetros. Então, usando conhecimentos como esse, que você consegue criar guerras, né? Então, basicamente, o que nós estamos falando aqui é que, para lançar um objeto, nós precisamos de uma velocidade inicial, e que ela é constante durante todo o movimento, tá? E que a gravidade, uma vez que ela se sente meio que, como eu posso falar assim, negligenciada, ela se sente ofendida pelo fato de ter um objeto superando ela, né? Ela faz com que o objeto volte para a Terra. Então, qualquer coisa que você jogar para cima vai voltar para o chão. Isso porque a gravidade do nosso planeta, ela é uma força de campo. Então, qualquer coisa que tenha massa menor do que a Terra, ele é atraído em direção a nós, por conta da maior intensidade que é o nosso planeta, né? Então, a gravidade é uma força de campo, tá? A gente vai discutir isso agora em dinâmica após esse conteúdo aqui, tá? Então, para explicar, tá? Então, basicamente, nosso movimento, ele é um movimento constante em X, e em Y, a gente chega nesse movimento, a gravidade inverte o nosso movimento. Antes ele estava indo para cima, chegou no máximo da trajetória, ele começa a cair. Então, as equações do nosso movimento, elas são bem complexas, tá? Então, eu vou mostrar meio para vocês, mas não se assustem, e vou repetir o que eu disse, no Enem não cai tanto movimento oblíquo, então não tem por que nós forçarmos aqui, ficar discutindo esse movimento aqui. O que tem que ficar na mente de vocês é que o ângulo de 45 graus, ele é o ângulo que vai ter maior alcance, tá? Isso por uma questão matemática, tá? Então aqui, ó, vou alterar o ângulo aqui, ó, para 60 graus, então a gente vê, por exemplo, que a trajetória, ó, alcançou o máximo, agora ela volta para a Terra. Nós vemos que no ângulo de 60 graus, com a mesma velocidade, o alcance é menor. E se eu lançar a 30 graus, olha só. Aí você pergunta, professor, mas ele caiu no mesmo lugar que o de 60? Sim, porque o cosseno de 60, ele é o mesmo valor do seno de 30, e o seno de 60 é o mesmo valor do seno de 30. Então, como as equações são as mesmas, então o ângulo de 60 e o de 30, ele vai dar o mesmo ponto de alcance, sendo o ângulo de 45 o ângulo notável com maior alcance. Beleza? Ok? Alguma dúvida até aqui? Meninos, alguma dúvida? Não? Pode responder no chat aí. Não? Ok, muito bem. Então, aqui, se quiser tirar um print da tela para depois estudar esse movimento na prática, né? Professor, Oi. se o míssil ele é lançado de um lugar ao outro lugar exato, ele não vai ter naquele lugar exato, né? Não. Porque nós temos o quê? Resistência do ar, tá? Quando nós estudamos esse movimento aqui, nós tiramos o quê? Aqui, ó, a resistência do ar, tá? Porque o ar é um fluido, né? O ar é um gás, e gás oxigênio misturado
tantas coisas lá da atmosfera, né? Então, o vento, o fluxo de ar, ele muda a trajetória do nosso corpo. Só que para nós estudarmos esse movimento completo, de forma perfeita, a gente tira a resistência do ar. Por isso que os livros de física, os livros aí, eles falam, desconsidere a resistência do ar para resolver o nosso problema, né? Então, por isso que o movimento é bonitinho e ele dá a dizer, a intenção, né, de que ele vai cair de forma perfeita. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Então, por isso que, embora os mísseis sabem mais ou menos onde vão cair, ou a trajetória deles, eles não vão cair aonde as pessoas que lançaram querem. Ele vai cair naquela região próxima, que é alterada, essa trajetória é alterada por conta da resistência do ar, por algum problema no míssil, orientação de trajetória, mudança no lançamento, tá? Só mísseis teleguiados, que são corrigidos aí, essas variáveis de resistência do ar são corrigidas, aí sim eles vão cair exatamente nesse tipo de lugar. Por exemplo, nas operações militares dos Estados Unidos, lá que eles mataram aquele terrorista, né, o Osama Bin Laden, foi um ataque combinado. Então, assim, muitos desses terroristas, eles são atingidos por drones, né, que são totalmente teleguiados. Só que os caras não podem simplesmente colocar um drone lá na casa do cara, o cara vai perceber, né? Então, esses drones são programados e com ajustes extremamente precisos, com satélites que monitoram isso, e aí, com isso, a gente consegue ignorar essas leis da física e fazer com que ele crie um mecanismo de ataque preciso, exatamente onde você quer, tá? No alvo que você quer. Não estou instigando nada, você faz aquilo com o conhecimento que você bem entende, tá? Então, só estou dizendo que a física está aí e a gente pode usar o conhecimento para qualquer coisa, tá? Então, muitos esquadrões, exércitos, eles usam desses conhecimentos e que é obrigatório para qualquer marechal, general em específico, tem que saber dessas coisas para ter a natureza a favor dele, né? Então, o que eu deixo claro aqui para vocês é que esse movimento, ele é um movimento bem complexo, tá? E eu posso aqui mostrar as equações desse movimento para vocês. Professor, Oi. se a polícia cair naquele lugar, eu tenho que mirar ele mais pra frente, não tem? Nesse caso aqui, se o ângulo foi lançado em 45 graus, então não vai alcançar mais. A matemática é clara. Não tem como se alcançar além disso, a não ser que você aumente a velocidade. Ó, por exemplo, vou vir aqui e vou aumentar a minha velocidade para 23 metros por segundo. Ó o que vai acontecer. Aí sim, o objeto ele vai mais longe. Tá vendo? Viu aqui? O alcance dele foi maior? Então, se eu, por acaso, né, mudar o ângulo aqui para tentar alcançar algo maior, ele não vai, tá? No caso, eu estava lançando o ângulo errado, desculpa, tá? Era o ângulo de 45 graus, vou lançar. Ó, em 45 graus ele vai muito longe. Tá vendo? Ele vai bem longe. Vocês viram aquele FG que apareceu ali? É força da gravidade, tá? Vou pegar aqui, ó, a trena. Vamos medir uma trena. Quantos metros ele alcançou? Ó, ele alcançou 53 metros do lançamento. Agora, vamos alterar a velocidade e manter o ângulo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Então, se a velocidade diminui, obviamente o alcance também diminui, tá? Antes era 53 metros, agora o nosso objeto tem 15 metros. Perdão, 36,96, né? Certo? Então, se eu lançar a 23, que era anteriormente, né? Só que a 60 graus, olha o que vai acontecer. Ó, ele não vai chegar até aqui, ele vai chegar até a metade. Apesar de parecer que, nossa, ele está subindo muito, ele vai alcançar longe. Não vai.
tá? Se você não lançar 45 graus exatamente, ele não vai longe, porque a velocidade não permite isso, ok? Então, se você lançar mais alto ainda, vamos lançar 75, ele não vai nem ir muito longe, ele só vai ter amplitude maior, né? Olha lá, alcance maior. Mas, tá vendo? E esse FG aqui é força gravitacional, né? Que é a força que atrai os corpos, para o centro da Terra, né? Então, olha só. Então, aqui diminuiu o alcance, 27,3. Se eu aumentar cada vez mais o ângulo, ele vai mais curto ainda, tá? Então, olha lá. Um movimento normal. Olha lá. Viu aí? Então, para você atingir um alvo, você tem que ter a velocidade correta, você tem que ter o ângulo correto, tá? Então, não é bem assim, ir lançando de qualquer jeito, não. Senão você não chega nem perto, beleza? Então, esse é o movimento oblíquo. E espero que vocês tenham aprendido um pouco comigo desse movimento, tá? Ele não é um movimento muito abordado nos livros de física, por quê? Porque ele meio que tendenciona as pessoas a pensar coisas meio que terroristas, né? Mas ele é um movimento clássico que vem lá da Cinemática 2 e que o pré-ENEM acha importante que vocês aprendam, tá bom? Então, tá aí o conteúdo, a parte teórica e a parte matemática dele é um pouquinho chatinha, mas eu vou deixar lá no livro do Ramalho, tá? Lá no capítulo 9.2, tá? Na seção 9.2, que aí o nosso movimento, ele vai ser um movimento facilitado. Eu vou compartilhar com vocês só para não ficar em... como que eu posso falar assim? Ficar em haver, né? Eu não gosto de deixar conteúdo em haver. Ah, depois eu mostro, depois não gosto. Vou mostrar aqui para vocês logo, que daí vocês se instigam, né? A, quem sabe, depois ver isso aqui de forma melhor, né? Ó, então, olha só. Movimento oblíquo, né? Ele é o movimento que acontece, ó, nesse sentido. E para cima é a favor da gravidade e na horizontal, né? Então, essas são as equações. Na horizontal ele é constante, né? Então, olha só. Sob a ação da gravidade, a velocidade vertical diminui à medida que o corpo sobe. Anula-se no ponto mais alto, ou seja, aqui ele chega no zero, né? E aumenta à medida que o corpo desce. Por que aumenta à medida que o corpo desce? Porque a gravidade agora está empurrando o corpo. Então, ela dá meio que um empurrãozinho no corpo, né? Então, ele volta. Então, essas são as equações. Para você determinar ali, né, a posição, para você determinar a velocidade, e para você determinar a velocidade sem a presença do tempo, tá? E aqui, a velocidade inicial do lançamento, caso o problema não traz, tá? Para você encontrar a altura, tá? Aqui o tamanho da equação é enorme, né? E para você encontrar a velocidade x, que é a velocidade aqui da bola, que é constante, tá? Que traz de forma constante. E aí, para calcular o alcance, que é a distância inicial mais até a final, você usa essa fórmula, VO² mais seno de 2π sobre g, tá? E lembrando que π, ele o θ, no caso, né? Ou π, tanto faz, aqui no caso ele é 45. Então, é o que eu acabei de falar para vocês, né? E quando o ângulo é de 45 graus, ele vai mais longe, ele tem alcance máximo, ok? Então, olha só, alcance do lançamento, aí tem toda uma abordagem aí, tá? Olha o tanto de conta. Beleza? Olha aqui o movimento, ó. Ele começa nessa posição, aí depois, ó, os vetores, tá vendo a importância dos vetores? Olha só. Vetor, vetor, tá? Então, nesse sentido, ok? Tudo beleza até aqui? Sim. Alessandro, eu vou lançar um míssil no Japão. Não, não tem como, né? Muito longe. Bom, mas foguete dá. Talvez um foguete dá, né? Porque os foguetes sacam uma velocidade grande. Então, pessoal, agora que vocês entenderam o movimento oblíquo, a gente vai encerrar nossa passagem pela cinemática. Então, só para relembrar quais conteúdos a gente já trabalhou, foi movimento uniforme na horizontal, ou seja, um carro está se movendo na horizontal com velocidade constante.
Aí nós estudamos movimento uniformemente variado, com a presença da aceleração, ou seja, quando o carro acelera, ele freia, qual que é a posição do carro, né? Nesse sentido, as equações desse movimento. Depois, nós largamos o movimento na horizontal e fomos para o movimento na vertical, onde os corpos começam a subir e cair, sem ângulo, tá? Ou seja, sem 90 graus. Só lance jogado para cima e cair em linha reta, não tinha trajetória, tá? Específica. Então, ali nós aprendemos as equações, por aí vai, né? De tudo esse agregado. E depois, nas outras aulas, a gente trabalhou o movimento que já começa no ar e o objeto vai cair para o chão, que é o movimento horizontal de 2 dimensões, tá? Então, ali, esse movimento é diferente do movimento primeiro. Por quê? Que daí agora o objeto ele cai, né, na direção do chão, né? E não estava no chão, ele estava no ar. E hoje nós encerramos cinemática 1 e 2 com esse conteúdo do movimento oblíquo, tá? Que aí nós lançamos o objeto com um ângulo tudo bonitinho, certinho, né? E aí nós entendemos como que ele alcança, que no ângulo de 45 graus ele vai mais longe. Quanto maior a velocidade, maior é o alcance, tá? É basicamente isso. Independe do tempo o objeto, se o objeto é circular, se o objeto é quadrado, não importa, né? Sem resistência do ar, ele vai ter o mesmo alcance, ok? Então, agora nós vamos estudar o que a gente chama de dinâmica, tá? Vocês sabem o que é uma dinâmica? Perguntando assim, parece até besteira, né, professor? Por que você está perguntando isso? Por quê? Porque aquelas dinâmicas de empresa, quando a gente trabalha, é chato pra caramba, né? Então, a gente vai agora estudar um pouquinho de dinâmica, tá? Só que dinâmica, na física, ela não é isso que vocês estão pensando aí, de dinâmica de empresa, né? A dinâmica, na verdade, ela quer estudar como os corpos adquiriram esses movimentos. Anteriormente, na cinemática, a cinemática não se preocupa com a origem do movimento, mas a dinâmica sim. Então, a dinâmica já começa a apontar o dedo e falar, opa, foi você que causou tudo isso, né, esse movimento todo. Então, agora a gente vai entender melhor o que a dinâmica é, em específico, tá? Para isso, eu vou compartilhar aqui uma situação com vocês, tá? Deixa eu achar aqui. Bom, olha só, meninos. Nós vamos ver agora o que a gente chama de dinâmica, tá? Então, olha só, a gente tem até alguns tópicos para abordar aqui hoje, tá? Antes de nós encerrarmos. Eu vou chamar a atenção de vocês para vocês lerem o que está acontecendo nesse problema aqui, tá? Vou ampliar para vocês verem o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Observe as cenas abaixo. Comente o que ocorreu com o menino utilizando o conceito de inércia, né? Então, nós observamos ali um momento que o cachorro estava parado e a criança também estava parada, né? Se a cinemática estivesse olhando esse aí, ela estaria assim, tipo, não me interessa muito, porque a cinemática não se importa muito com o que está acontecendo. Ela só quer saber as equações que regem aquele movimento, tá? Ou seja, por que eu tenho toda essa trajetória, qual aparato matemático eu vou desenvolver, essas discussões que a cinemática faz. Agora nós saímos da cinemática e nós vamos estudar a origem do nosso movimento, tudo aquilo que a gente discutiu anteriormente, tá? Tem alguma coisa que causa isso, a velocidade, a aceleração, essas coisas todas, né? Então nós vamos discutir isso aí. Então, ele já dá uma dica ali, ó, utilizando o conceito de inércia. É isso que a gente vai ver, tá? Isaac Newton foi o cara, né? O historiador lá da física, lá, basicamente, eles estudaram Isaac Newton e viram lá que Isaac Newton postou, né? Não é nossa época de postar, né? Digital, mas na época ele publicou um livro escrito dizendo que os corpos, eles se mexiam, né? Só que esse movimento, ele não era causado do nada. Tinha uma outra coisa causando esse movimento, né? E essa coisa nós chamamos de força, tá? Então, são as forças que causam o nosso movimento.
tá? E aí, Newton teve a brilhante ideia de testar essas forças, né? Que ele até então não sabia do que se tratava, e foi estudando a matemática ali, junto com Galileu, não que eles se conheciam, tá? Galileu vivia na Itália e Newton vivia na Inglaterra, em épocas diferentes. Mas das mesmas épocas, né, parecidas, ali do século XVI, século XVII, eles já pensavam meio que em comum ali. Ele na Inglaterra e o Galileu lá na Itália, né? Então, assim, eles pensavam ali uma forma de explicar por que as coisas aconteciam daquela forma, tá? Então, ali foi a época da Revolução Copernicana, né? Copérnico tinha atirado para tudo quanto é lado, apontado o dedo na cara da Igreja Católica, falando assim, olha, vocês estão tudo errado, Ptolomeu estava errado, a Terra não é o centro do universo. Agora o centro do universo é o Sol. Aí o Newton veio, opa, o que está acontecendo aí? Se o Sol é o centro do universo, então quem que mantém o Sol e os planetas em órbita? Aí ele deu a ideia da gravidade. Só que quando ele traz o conceito de gravidade, ele traz também o conceito de força, porque a gravidade é uma coisa que atrai os corpos para o centro da Terra. Vocês conseguem imaginar isso? Então, Newton estava lá, pensando nas coisas, ele jogou um objeto para cima, né? E ele percebia que o objeto sempre voltava para o chão. Então, opa, tem alguma força agindo sobre isso. E foi aí que ele percebeu que se ele descrevesse o movimento de um corpo caindo, então o movimento horizontal seria o mesmo, só mudaria o ângulo, né? E naquela época a matemática já estava se desenvolvendo muito bem, né? Então foi aí que Newton teve a ideia de conceituar as famosas leis de Newton, né? Então, esse primeiro exemplo é o exemplo de aplicação da primeira lei de Newton, tá? Que é o princípio da inércia, ok? Então, o princípio da inércia, ele descreve, basicamente, que um corpo em repouso, ele vai manter o repouso sempre, tá? Nada vai tirar ele desse repouso, ok? Então, por exemplo, o meu celular está parado aqui, imagine em cima da mesa. Olhe para alguma coisa próxima de você que está parado. Olhem. Então, ele só vai sair de algum lugar se alguém for lá e aplicar uma força sobre ele, seja uma força para cima, para o lado, para a esquerda, para a direita, para baixo. Se você deixar ele no ar, ele não vai ficar, né? A gravidade vai fazer esse papel e vai jogar ele para o chão. Então, os corpos caem porque uma força motiva eles a cair. No caso, um corpo em repouso, ou seja, parado, ele vai permanecer em repouso até que alguém vai lá e tire ele desse repouso, tá? Então, esse é o conceito de inércia. Mas o conceito de inércia só vale para corpos parados? Não, tá? Se você estiver em movimento, por exemplo, e alguém te segura, você tende a ir para frente, né? Ou aquele movimento clássico do carro, né? Se você está com os teus pais dentro de um carro ou dentro de um ônibus e o ônibus está com uma determinada velocidade, né? Então, se o motorista pisa no freio, certo? E desacelera esse móvel, né? Esse ônibus. Se você não segurar, você vai para frente. Por quê? Porque os corpos tendem a continuar o movimento. Isso que a gente chama de inércia, tá? Então, a inércia, ele é isso. É basicamente a lei que diz dos corpos estarem em repouso ou permanecerem em movimento, tá? Então, se o corpo está em movimento constante, ele vai permanecer aquele movimento constante. Então, se o carro frear, ele vai continuar. É por isso que não se indica você sair do carro sem o cinto de segurança, né, gente? Porque se você não usar o cinto de segurança, você vai ser arremessado contra o para-brisa, numa possível colisão, certo? Imagina, tem um carro vindo aqui é uma parede. Aí o carro vem e bate com a velocidade. Então, a freagem ali, nesse caso, é muito bruta. Então, você tende a ser arremessado para frente. Isso é inércia, tá? Então, a inércia nada mais é do que isso. E no caso aqui, do nosso querido menino aqui, ele não esperava, né? Como o cachorro arrancou de uma vez, ele foi para trás, porque o corpo pretendia continuar parado no estado inicial que estava. Então, isso é o conceito de inércia. Então, o Newton percebeu que todos os corpos, eles permaneciam parados
até que alguém ia lá e aplicava nele uma força, que é a segunda lei de Newton agora, tá? Então, a força é descrita agora pela segunda lei de Newton. Então, vamos para a nossa segunda lei de Newton, então. Então, segunda lei de Newton é essa daqui, ó, famosa. A resultante das forças aplicadas a um ponto material, ou seja, um corpo, né? É igual ao produto. O que é produto? É a multiplicação, no caso, né, da matemática, a gente chama de produto, ou o resultado da multiplicação da sua massa pela aceleração adquirida. Então, imagina, tem um carro lá, uma certa velocidade, que uma determinada massa. Então, para ele andar, ele precisa de força, fazer força. Força contra o quê? Contra o chão. Porque se o carro não fizer força contra o chão, ele não vai para frente, tá? E isso é interessante para a gente discutir. Mas antes da gente continuar, eu quero saber se vocês estão entendendo ou não o que eu estou querendo dizer aqui. Preciso que vocês me confirmem. Professor, eu estou entendendo. Professor, não estou entendendo, porque as leis de Newton são extremamente importantes no Enem, tá? Como é que tá aí? Vocês estão compreendendo? Manda um joinha, um sim. Muito bem. Está compreendendo? Ok. Então, a segunda lei de Newton, né? Ela fala que a força, que no caso o movimento, os corpos, ela nada mais é que a multiplicação da massa do corpo, ou seja, do peso dela, né? Seria análogo ao peso, mas a gente vai ver que peso não é isso, tá? A massa, a quantidade de matéria confinada no espaço, a gente chama de massa, tá? Então, a massa do objeto multiplicada pela aceleração que você causou nele. Então, vocês começam a perceber, por exemplo, que tem essa setinha em cima. Por que tem essa setinha em cima? Ele representa que a força e a aceleração são grandezas vetoriais. Então, elas têm módulo, direção e sentido. Ao contrário da massa. A massa, ela é uma grandeza escalar. Então, ela não tem direção, módulo e sentido. Ela apenas existe. Ela apenas convive ali. E, independente disso, ela vai passar despercebida. Ela não se movimenta, não faz nada. Então, a massa do nosso corpo vai permanecer quietinha ali caso a aceleração seja zero. Então, se isso for zero, então a força também é zero, porque todo número multiplicado por zero é zero. Então, vamos imaginar que tem uma cadeira de 5 quilos. E ela está parada, então, portanto, a aceleração dela é zero. Então, 5 vezes 0 é zero. Então, portanto, a força sobre ela é zero, tá? Então, basicamente isso. Então, daqui, agora, eu vou te fazer uma breve pergunta. Um ponto material, que a gente pode traduzir como corpo, está em repouso em relação a um referencial inercial. É necessária a aplicação de uma força para tirar do estado de repouso? Óbvio, né, gente? A gente está discutindo que um objeto, ele está parado em inércia e que, para tirar ele desse estado de repouso, a gente precisa aplicar uma força sobre ele. Precisa de alguma coisa para tirar esse estado inicial dele, né? Então, portanto, o que é necessário para tirá-lo do estado de repouso é a força. Então, a resposta é sim, é necessária a aplicação de uma força para tirá-lo do estado de repouso, tá? Então, não confundir inércia com força, tá? Porque a inércia é o estado inicial do corpo. O corpo está parado, ele vai continuar parado. Se o corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento, certo? E isso é a primeira lei de Newton. E a segunda lei de Newton, ela vai dizer que para tirar, né, ou colocar movimento nesse corpo, você precisa de força, tá? Basicamente isso, força. E a força é a segunda lei. Então, a gente pode dizer que a primeira lei e a segunda lei, elas são complementares, elas se casam, porque uma explica a origem da outra, ok? Então, nós só temos força que no momento nós tivemos movimento e inércia. Então, nós só temos inércia, ou pelo menos a ausência dela, quando nós aplicamos uma força, ok? Então, é basicamente isso. Então, olha só. Então, vamos imaginar aqui, ó.
Então, basicamente, na equação fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, tá? A FR, que é a força resultante, né? É a soma vetorial das forças que atuam no corpo, onde M é a massa, que é uma grandeza escalar, e a aceleração adquirida. Então, por exemplo, tem uma bola lá, parada de futebol, e você chuta ela. Para chutar, você precisa aplicar força, né? Você chuta a bola com uma determinada força, ela sai com uma determinada aceleração. Então, a força que você aplicou na bola é proporcional à massa da bola vezes a aceleração que você produziu nela, tá? Então, é basicamente isso, ok? Se por acaso, vamos imaginar que essa bola esteja sendo puxada por dois cabos, né? Que depois vocês vão estudar com o Itamar, a tração, né? A força de tração e por aí vai, né? E a aceleração dela está em uma determinada direção, né? A maior atração, a maior força está desse lado direito. Então, portanto, nós subtraímos essas forças e igualamos com a massa e aceleração para encontrar a força resultante, tá? Então, aí é um caso totalmente diferente. O mesmo caso pode acontecer no sentido inverso. Então, antes nós estávamos na horizontal, agora na vertical. Então, agora nós temos aqui F1 para cima e F2 para baixo. Então, a gente subtrai isso. Então, a gente sabe que a aceleração resultado é para cima, porque a maior força está para cima, tá? Ou a gente pode fazer as duas equações separadas e igualar elas importando os termos, tá? Se eu tenho duas forças atuando de um lado e uma maior para o outro, é óbvio que a primeira vai prevalecer, né? A de maior valor vai prevalecer. Então, igualando os termos, a gente chega aqui nas equações, né? E quando esse movimento acontece em 90 graus, nós usamos o teorema de Pitágoras, ok? E quando esse movimento não acontece em 90 graus, qualquer outro ângulo, sem ser 90, nós usamos as leis dos cossenos, tá? Lei do cosseno. Lei dos cossenos, tá? Então, se você tem dúvida de como que utiliza esses vetores, essa coisa toda, tem uma aula do Itamar, uma aula adendo lá no Drive, que ele trabalha essa parte dos vetores. Então, ele explica o vetor resultante e os vetores resultantes através da regra do paralelogramo. Então, para encontrar essa força resultante, a gente aplica a lei dos cossenos, tá? Que vocês aprendem lá em matemática no ensino médio. Ok? Então, conseguiram entender a segunda lei de Newton? Muito bem. Porque a segunda lei de Newton, basicamente, é como que a força é. O que a força é? A força nada mais é que a massa multiplicada pela aceleração do corpo, tá? Então, se o corpo está parado, ou seja, aceleração zero, não há força, tá? Porque a força fica zero também, tá? Então, se vocês quiserem, eu vou escrever até aqui, para ficar mais claro. Porque quando eu escrevo, fica mais claro, né? Deixa eu ver aqui, eu vou aumentar aqui. Bom, olha lá. Então, vamos imaginar. Força igual a massa vezes a aceleração. Vamos colocar os vetorzinhos aqui para dizer que a força acontece no sentido, né? Então, vamos imaginar que essa bola aqui está parada. Então, portanto, vamos dizer que a massa dela seja de... Então, força igual a 1 vezes 0, porque ela está parada. Então, 1 vezes 0 é 0, né? Então, a força atuada nela é 0. Isso é óbvio, porque ela está parada. Então, a primeira lei de Newton diz isso. Que se ela estiver parada, ela vai permanecer parada. Então, a força restante sobre ela é 0. Certo? Agora, se uma pessoa vem aqui e chuta essa bola com velocidade ou aceleração média, né? De basicamente 5 metros por segundo ao quadrado, então qual que vai ser a força? A força vai ser 1 vezes 5, que vai dar 5 newtons. Muito bem, 5 newtons. E por que, professor, que essa unidade é newton? Porque daí, Newton, ele foi quem criou, né? Quem descobriu todas essas leis e quem sintetizou essas leis. Então, em homenagem a ele, nós chamamos todas as forças a unidade Newton, tá? E Newton, basicamente, é uma unidade de força que ela relaciona o quê? A massa, que é dada em quilograma, tá? No Sistema Internacional de Unidades, vezes metros por segundo ao quadrado, tá? Então, Newton é isso, tá? Basicamente, eu vou trocar até aqui a letra. Então, a unidade de newtons, ela é quilograma por metro por segundo ao quadrado, tá?
metro segundo ao quadrado. Beleza, meninos? Estão conseguindo compreender até aqui? Que essa aula vai ficar gravada, tá? Então, depois, se vocês quiserem... Fala, Gui. Sim. Ia dizer sim. Gui, tá muito bom, Gui, ou tá ruim? Pode falar, gente. Não, tá bom. Tá bom? Então tá bom. Então tá bom. Vocês entenderam, né? Primeira lei e segunda lei, né? Qualquer coisa, dá uma revisadinha aí no YouTube, dá uma lida, basicamente, mas é essa a síntese do negócio, né? Muito bem. Então, nós entendemos que agora a primeira lei é a lei da inércia, então todos os corpos ele permanecem. Todos os corpos permanecem parados, tá? Igual esse quadro aqui, né? Tá atrás de mim, né? Tá tudo cheio de equação que eu estava dando aula anteriormente. Então, a de tarde, né? Que terminei a turma, fiquei aqui na sala. Então, o quadro está parado. Eu estou parado em relação à sala. Então, eu estou em repouso. Para me tirar daqui, só se alguém empurrar a cadeira. Ou puxar a cadeira. Só que daí ela tem que considerar que a cadeira agora tem uma massa sobre ela, que sou eu. Então, vai precisar de quê? De força para tirar esse objeto do lugar. Então, tudo, pessoal, é força. É a força que tira os objetos do lugar de repouso, tá? Então, isso fica claro na física. Então, eu quero que vocês compreendam isso. Primeira e segunda lei é a mais importante, tá? E a terceira lei é uma consequência disso, tá? Dessas discussões. Então, vamos lá para a terceira lei para nós encerrarmos aqui a nossa noite, né? Então, deu mais ou menos 1h10 até agora, então ainda temos uns 20 minutos. Então, vamos lá. Vou aqui voltar para o nosso whiteboard, tá? Então, agora, nós vamos ver a terceira lei de Newton, tá? Terceira lei de Newton. Tá conseguindo ver aí? Porque para mim não está aparecendo, se vocês... Não, sim, professor. Ah, beleza, ótimo. Então, agora, a terceira lei de Newton, que é a famosona ação e reação, ela é autoexplicativa. Toda ação gera uma reação, tá? E, obviamente, gente, cada ação e cada reação, nós estamos falando de forças, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, basicamente, de ação e reação, que vocês vão ficar assim, tipo, nossa, professor, isso aí é muito claro, fica muito claro. Eu vou abrir o YouTube aqui rapidinho e vou compartilhar com vocês. É um vídeo de um lançamento, né? Eu vou trocar aqui. A NASA faz muito isso, né? Lançar naves espaciais, né? Então, olha só. Eu desativei, tá? Basicamente, o áudio, para não ficar chato para vocês, né? Ouvirem o áudio e me ouvir também, tá? Então, olha só. Ele vai lançar esse foguete. Então, o princípio da ação e reação diz que toda vez que um objeto ele se opõe a uma força, vamos imaginar que a gravidade é força, certo? Então, ela vai empurrar o foguete para baixo. E para o foguete conseguir subir, ele precisa fazer uma força maior que a força da gravidade para ele conseguir sair da Terra, senão ele não sai. Então, ele cai no chão, despedaça tudo, explode. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam do princípio da terceira lei de Newton, que é fazer força para baixo para conseguir ir para cima. Então, a nossa ação é para baixo, né? Que a ação é para baixo e a reação é para cima, que é a direção do foguete. Olha lá, vamos acompanhar aqui. Vocês vão observar que no sentido vertical do nosso objeto, o corpo, ele avança, né? Então, para ele subir, ele precisa fazer uma força para baixo, contrária à gravidade, tá? Então, basicamente, toda ação gera uma reação.
E para o ônibus espacial, né, conseguir subir, olha lá, ó, ele faz uma propulsão que vai romper a gravidade, certo? E vai fazer com que ele suba como reação ao movimento inicial, que é essa propulsão, tá? Então, olha lá. Então, quanto mais propulsão ele tiver, mais ele vai subir, tá? E, contrariamente do que a gente pensa, o movimento de um foguete, ele não é necessariamente linha reta, ele pode ser oblíquo, dependendo do lançamento, para onde ele, qual é o objetivo dele, né? Então, nesse caso, é um ônibus espacial. Então, ele vai chegar numa determinada altura e ele vai entrar em gravidade zero, e aí a gravidade começa a... Ele aí já não precisa mais de propulsão, né? E aos poucos ele vai liberando esses... Tá vendo ali, ó? Então, ele vai entrando em órbita. Então, isso acontece de forma natural na NASA. Tá? Eles vão lançando esses foguetes. Eu não sei se esse foguete aqui estoura no ar, ele explode no ar. Não sei se é esse, é o Columbia. É o Columbia que estoura no ar. Bom, não é esse que estoura no ar. Esse aqui é o Discovery, né? Então, o Discovery, o lançamento é bem sucedido. Que é o ônibus espacial aqui embaixo, tá vendo? Ó? Ele aqui embaixo, ó. Então, é ele que vai ficar na órbita. Esses outros caras aqui, né, são só para levar ele lá para cima. Então, tem todo um aparato, né? Então, toda uma discussão, tem tudo planejado, né? Simplesmente vou lançar um objeto para cima, se chegar lá, chegou. Isso envolve muito dinheiro, gente. Entendeu? Então, assim, tem que ser um lançamento perfeito, tem que conhecer as leis da física o mais possível, melhor possível, para conseguir isso, né? Para conseguir esse êxito, né? Então, é basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, para o ônibus espacial conseguir ir para cima, ele precisa fazer uma força maior que a gravidade para baixo e como reação a esse movimento natural, tá? Agora, que eu expliquei esse movimento, né? Nós voltamos aqui para nossa guia do whiteboard, né? Então, olha só. Toda vez que um corpo A exerce uma força FA num corpo B, este também exerce em A uma força FB, tal que essas forças têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, tá? E têm a mesma natureza, sendo ambas ou de campo ou de contato. O que isso significa, professor? Significa que, no caso ali do lançamento do ônibus, né? Obviamente, a força que vai de reação, que é a força para cima, ela é uma força, desculpa, a força para baixo, né, que causa o movimento para cima, ela tem que ser maior que a da gravidade. Mas, a princípio, num corpo simples como ação e reação, se dois corpos estão puxando, duas forças estão puxando o único corpo, então as forças eles têm a mesma intensidade para que aquele corpo permaneça ali quietinho, né? Então, vamos imaginar que eu estou num cabo de guerra, né? Então, eu estou puxando um cara para cá, outro para lá. A quantidade de pessoas num cabo de guerra faz a diferença, né? Ou a dimensão, a força das pessoas, né? Se eu coloco 30 pessoas do lado de um cabo de guerra e coloco 40 do outro lado, é óbvio que a de 40 espera-se que tenha mais força que o somatório das outras de 30. Então, isso porque a força, ela acontece em direções diferentes. Então, o lado que tiver maior vai conseguir puxar, né? No nosso caso do ônibus espacial, a força para baixo superava a gravidade. É por esse motivo que o ônibus espacial sobe, tá? Então, eles têm sempre sentidos opostos. Então, quando uma força age para baixo, a outra age para cima, ok? E elas têm a mesma natureza. No caso da gravidade e contra a gravidade, né? Nós temos a força de campo ou de contato quando elas são, no caso do cabo de guerra, de contato, né? Ficou claro? Então, todo corpo ele é ordenado por uma força, e se essas forças são exercidas entre corpos, a gente prevalece a terceira lei de Newton, que é essa, né? Que da ação e reação. Tudo que você faz num corpo
ele volta com a mesma intensidade para você. Já viu essa lei, a famosa lei do retorno aí, que o pessoal vingativo adora falar, né? Nossa, se você fizer mal para uma pessoa, o mal volta em dobro para você, nesse sentido. Não é isso que as leis da física falam, tá? Se você acredita muito no universo aí, não é isso que a lei da física fala, né? Ela apenas diz que cada ação gera uma reação de mesma intensidade. Então, se você der um soco na parede, a parede vai devolver a mesma força para sua mão, tá? Para você andar para frente, você precisa aplicar uma força para trás de modo que você consiga ir para frente. Já pararam para pensar? Que para você andar para frente, você precisa empurrar o chão para trás? Não é isso o princípio da corrida? Está lá com o teu tênis da Nike, da Adidas, da Olímpicos, tênis de marca, ou não, né? E você vai lá e caminha, corre. Para você correr com determinada velocidade, você precisa empurrar o chão para trás. Entendeu? Isso é ação e reação, tá? E ação e reação, ela é motivada por outras forças, tá? Que é chamada de força de atrito. Já viu falar? Força de atrito? Muito bem. Força de tração? Muito bem. Então, força de atrito é aquela força que mantém os corpos unidos. É por esse motivo que nós conseguimos andar. Então, é essa força de atrito que ela entra na terceira lei de Newton, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, só para a gente estudar, basicamente, né, essas leis de Newton aplicadas, temos uma maçã sobre a mesa. Olha lá. Temos uma maçã sobre essa mesa. Represente todas as forças que agem sobre essa maçã, né? Então, olha só. Coloquei uma maçãzinha bem aqui, né? Então, vou representar a primeira, que é a mais famosa, que é a nossa gravidade, tá? Então, a gravidade vai jogar a maçã sempre para baixo. Mas se vocês voltarem aqui, a maçã ela está em cima de uma superfície, tá? E essa superfície imita o solo, embora esteja a uma determinada altura. Então, como consequência da maçã estar parada, nós também temos uma outra força que vai agir no sentido contrário, que a gente chama de força contrária. É isso? Não. A gente não chama de força contrária, estou brincando com vocês, tá? Não é força contrária. Esse vetor aqui em cima, ele não é bem uma força, tá? Eu vou deixar bem explicado para vocês agora. Deixa eu só tirar esse vetor daqui, que ele está me atrapalhando um pouco. Então, a maçã, ela serve... Professor, Desculpa. eu vou sair da aula porque eu não estou passando muito bem, então eu vou sair da aula. Tá, sem problemas, tá? Aí qualquer coisa você revisa depois no vídeo, que eu vou mandar lá, beleza? Isso. Tudo de bom, viu? Então, olha só. A maçã, ela age para baixo, né? Ela sempre vai cair para baixo, mas... Fala aqui. O vídeo que você grava, daí você coloca lá no Google Drive, né? Isso, vou jogar lá no Google Drive, tá? Aí se você quiser revisar os que a gente já passou, tá tudo lá, tá? Beleza, depois vou lá ver, tá? Feito. Então, olha só, a maçã, ela está sobre a mesa. Então, tem a gravidade que puxa ela para baixo e ela mantém para cima contrária, né? Essa força aí que a gente vê que é normal, tá? Então, a gente vai chamar ela aqui de N, tá? Força normal, N. E aqui para baixo é a famosa gravidade que age, tá? Então, Fg, força gravitacional. E aqui é a normal. Todos os corpos têm normal. Eu tenho, você tem, nós temos. Todos nós. Então, em cima da sua cabeça aqui, ó, tem um vetor normal contrário à gravidade. É isso que faz nosso equilíbrio, né, humano acontecer dos corpos que estão como que eu posso assim dizer, equilibrados, né, que conseguem andar em pé, bípedes, né? Então, olha só.
Então, a gravidade aqui, ela é esse agente que faz isso, né? Ela faz ele puxa o objeto para o chão. Então, se a maçã estivesse no ar, ela cairia por conta da gravidade. Então, e o vetor, professor? O vetor da normal, ele tem que ser idêntico, do mesmo tamanho que o do gravitacional, tá? Eu vou diminuir aqui um pouco o gravitacional para conseguir apresentar bem para vocês, para não ficar mal explicado. Então, o valor da normal é a mesma que da gravitacional, tá? Então, o tamanho do vetor é o mesmo. Isso porque ele tem que preservar o quê? As leis de Newton, tá? Então, a terceira lei de Newton diz que elas têm a mesma força, né? Só que sentido contrário, a mesma intensidade. E quando ela fala de intensidade, é isso. O tamanho dos vetores são os mesmos, tá? Então, basicamente isso. Então, olhando aqui para a nossa querida maçã, então a gravidade puxa ela para baixo, e a força normal, que não é uma força, né? É a força do hábito me diz que ela é uma força, mas ela tem sentidos contrários, tá? Então, esse é um exemplo claro da terceira lei de Newton, ok? Então, é basicamente isso as aplicações da terceira lei de Newton. Como consequência, pessoal, da nossa discussão, eu gostaria de deixar aqui uma breve introdução, tá? Para as forças que nós vamos discutir exatamente agora, tá? Só para nós finalizarmos a aula daqui a pouco. Então, eu vou criar aqui o chão, ok? Vou vir aqui, acho que eu vou criar aqui uma caixa. Bom, criei uma caixa ali, certo? Vamos imaginar que tem uma pessoa. Opa, é um palitinho, né? Vamos imaginar um palitinho aqui. Uma pessoa que esteja empurrando. Então, ela vai aplicar uma certa força. Esse corpo, presta atenção, que agora vocês vão entender tudo que eu já expliquei até agora. Então, vamos pegar esse corpo aqui e representar as forças que agem sobre ele. Então, a gravidade, ela vem daqui para baixo, né? E superior a ela, nós vamos ter quem? A normal, tá? Então, vamos colocar aqui de vermelho o vetor normal. E aqui nós temos a gravidade. E esse corpo, ele não tem massa? Então, ele tem uma massa M. Então, pessoal, quando a gente vai mostrar na dinâmica, nós temos que caprichar no desenho e na representação dessas coisas que existem, tá? Senão a gente não consegue compreender. Então, esse cara está aplicando uma força de 50 newtons. Vamos supor que ele aplique essa força de 50 newtons. Qual que deve ser a aceleração dele se esse corpo ele pesa, por exemplo, 10 quilogramas? Então, vamos imaginar que a massa dessa caixa é de 10 quilos. Então, vamos imaginar a situação cotidiana. Você comprou um negócio no e-commerce e esse negócio pesa 10 quilos. E vem um cara do correio para te entregar, ele aplica 50 newtons de força nessa caixa. Qual que é a aceleração? Então, nós não precisamos da aceleração, então nós recorremos à segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, qual que é a força que ele aplicou? 50. Qual que é a massa? 10. Então, o que falta? A aceleração, né? Então, a aceleração, portanto, aqui é o 10 que passa para cá dividir. Então, 50 sobre 10. Posso cortar esse zero com esse zero, então fica só 5, né? 5 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, esse cara carrega essa caixa com essa aceleração. Então, portanto, ele vai ter isso aqui. Isso é uma aplicação da segunda lei de Newton, tá? Um exemplo que eu dei. Ok? Foi só eu criei um exemplo aqui do nada, assim, que surgiu na cabeça. Vou criar um exemplo. Então, entenderam? Então, a gente usa a segunda lei de Newton para calcular a aceleração, ou a força, né? Ou a massa. É uma equaçãozinha simples. Você só inverte os termos ali e encontra o que você quer, tá? Então, agora eu vou apagar isso daqui e vou explicar para vocês o que é força
de atrito, tá? Então, olha só, alunos, que a força de atrito, vamos imaginar que essa pessoa está empurrando a caixa para cá. Então, ela está empurrando a caixa nesse sentido, tá? Com aqueles 50 newtons, tá? Vou colocar aqui 50 newtons. E força, obviamente, né? A gente sabe, pelo menos eu sei, né? Que o objeto ele sofre uma resistência, né? Vamos colocar aí. Todos nós sabemos que o chão ele possui rugosidades. O chão não é perfeito, né? Existe a diferença de você ter uma cerâmica em casa e um porcelanato, certo? Eu quero que vocês me digam uma coisa. Quem escorrega mais? O porcelanato ou a cerâmica? Vocês vão me dizer o porcelanato. Certo? Sim. Isso não é... E tá correto. Não vou discordar. Porque o porcelanato não é liso. Muito bem. Então, se ele é liso, então quer dizer que o atrito entre você e o piso é muito diminuído. Então, a força de atrito nada mais é que isso aqui, ó. Desculpa. A força de atrito nada mais é que uma força contrária à força que o cara está empurrando, tá? Então, é a aplicação da terceira lei de Newton. Então, portanto, a força de atrito que a gente chama de FAT, né? Porque F de AT, que é atrito. A gente chama de FAT, ela é contrária ao movimento que o cara está fazendo. Se o cara está empurrando essa caixa para lá, então o chão, o atrito do chão com a caixa vai fazer com que exista uma força que resiste ou que não quer deixar essa caixa percorrer para lá, que acaba influenciando nessa medida aqui, tá? E como que a gente faz para diminuir esse atrito? Aí a gente joga sabão, usa um tapete. Nossa, eu odiava quando minha mãe ia fazer mudança, ela mudava de casa, e eu tinha que ajudar a carregar guarda-roupa, porque guarda-roupa é muito pesado. Mas ao mesmo tempo que a mãe era esperta, ela sabia que se ela colocasse um tapete debaixo do guarda-roupa, a gente facilitaria o movimento. Por quê? Porque o tapete é liso. E ele com o chão também é liso, não é? Então ele vai diminuir o atrito e a gente vai conseguir empurrar essa caixa com mais facilidade. Então, quando eu diminuo minha força de atrito, né, nesse caso, eu facilito o meu movimento, tá? E os movimentos são mais facilitados. Então, a força de atrito, ela é uma força, e a força de... E a força aqui também de tração, que a gente chama de FT, é o contrário. Nesse caso do atrito, né, é uma força aplicada na caixa, então eu estou empurrando a caixa com as mãos. No caso da força de tração, nós precisamos de uma corda para tracionar essa caixa. Então, para isso, nós fazemos força para trás, né? No caso aqui, vamos dizer que o homenzinho aqui estaria puxando essa corda, né? Então, obviamente... Então, essa corda aqui, ela vai ter o que a gente chama de FT, né? Porque daí é a força de atrito que nós estávamos discutindo. FT. Então, essa força de atrito também é dada em newtons. E, obviamente, a força aqui, ó, ela de atrito, ela vai para o outro sentido, né? Ela deixa de ser para cá, ela vai para lá, se opondo ao movimento, né? Força de atrito, ela se opõe, né, ao movimento natural. Então, olha só, força de tração é quando eu puxo. Força de atrito, no caso, ela vai acontecer nos dois casos, mas é mais clássico quando você empurra a caixa, tá? Lembrando que a massa é sempre constante e a gravidade também. Então, gravidade vale quanto? 9,8
metros por segundo, ok? Não ficou horrível, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? E o valor de N, professor? Qual que é o valor de N? Qual que é o valor de N? Então, o valor de N é o mesmo valor da gravidade, só que no sentido contrário, tá? Menos 9,8 metros por segundo, tá? Ao quadrado. Se você quiser, né, tratar de massa, então aqui vai ser o peso e a massa, o valor que está empurrando para baixo vai ser o mesmo valor de N, tá? Não é necessariamente isso. Tá vendo esse valor que eu acabei de construir aqui? Não é isso, tá? Vou deixar claro que não é isso. É só para dar uma ilusão para vocês entenderem mais ou menos o que é essa normal. Ela tem que ter a mesma direção e modo sentido, tá? Então, a gente vai discutir também a questão do peso. Então, o que é o peso? Então, vamos desenhar esse homenzinho de novo aqui. Vou tirar ele do contexto aqui, né? Tirei ele de contexto. Agora, vamos imaginar que esse homenzinho simpático, né? Ele esteja carregando uma caixa pequena. Só para a gente finalizar, tá, gente? Eu prometo que eu acabo aqui a aula. Bom, então olha só. Então, qual que é o peso dessa caixa? O que é peso, professor? Peso nada mais é que a sensação que nós temos de segurar uma massa ao favor da gravidade. Porque, na verdade, o que nós fazemos? Nós usamos a nossa força para segurar objetos. Estou segurando aqui meu celular. Só que eu estou fazendo força com isso. Uma hora eu vou cansar. Então, nós chamamos peso de aparentemente força-peso. Só que peso não é força, tá? Peso não é força. Não vamos confundir, tá? Mas a forma que a gente calcula ela é similar à da gravidade, a força da segunda lei de Newton. Então, vamos reescrever ela aqui. Ela é a massa. E agora, quem é a nossa aceleração da força? No nosso caso, é a gravidade. Já viu falar que peso é igual a massa vezes gravidade? E por quê? Porque esse corpo tem massa m e ele está indo para baixo. Então, nós opomos a essa gravidade segurando ela, tá? Então, gravidade, então, peso, tá? Basicamente isso. Então, portanto, se você pega um objeto que aparentemente ele pesa, vamos supor aqui, 100 quilos. Impossível você pegar 100 quilos, né? Mas vamos colocar aqui. E a gravidade a gente sabe que é 10, aproximadamente 10, né? Ou 9,8, vou colocar 10. Então, a massa desse objeto real é 100 dividido por 10, que é 10 quilogramas. Tá? Então, como assim, professor? Massa não é peso? Não. Massa é quantidade de matéria. É os átomos ali ligados para formar aquela matéria. Quando ela está multiplicada pela força gravitacional, aí nós temos o peso, tá? Olha só, isso aqui tem uma determinada massa. Quando eu determinado momento, ela está a favor da gravidade, ela tem um determinado peso, tá? Então, se eu tirar fora da gravidade esse peso aqui, ele vai ter só a massa, tá? Então, portanto, se você pega essa caixa que varia 100 quilos e coloca ele fora do planeta, fora da gravidade, então ele vai pesar apenas 10 quilos. É por isso que os astronautas, eles têm a sensação de quando eles estão lá no espaço, né? Ele perde essa noção de peso das coisas. Isso porque na gravidade zero, a gente não tem a força da gravidade atuando sobre os corpos, tá? Então, peso é igual a quê? É igual a massa vezes a gravidade, ok? Então, é basicamente isso, meninos, que a gente está discutindo. Beleza? Conseguiram compreender? Sim? Então, por isso, meninos, já deu nosso horário, né? Nós começamos às 8h30, 1h37, tá ótimo, né?
para nós compreendermos aqui o que era. Então, hoje nós aprendemos movimento oblíquo, nós aprendemos que os corpos, eles têm as leis da dinâmica, né? Então, eu apresentei as 3 leis de Newton para vocês, e também apresentei as forças, algumas forças. Força de atrito, força de tração e, aparentemente, a força-peso, que não é peso, né? Então, é basicamente isso, meninos. Então, me despeço de vocês hoje. Espero encontrá-los na próxima oportunidade. E recomende aos colegas para assistir essa aula no Drive, que ela vai estar salva lá, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida antes da gente encerrar? Até a próxima, Emily. Obrigado, viu? Até a próxima, professor. Então, tá bom, tudo de bom, viu? Ninguém tem dúvida? Tá tudo certo, tudo de bom, pessoal. Uma ótima noite. Tá, tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.